aí, galera, bem-vindos ao Prosa Literária. No mês de abril, comemoramos o Dia do Livro, e para comemorar essa data tão especial, vamos te apresentar escritores da nossa região. Nosso primeiro entrevistado é o autor Rodrigo de Oliveira, escritor da série Vale dos Mortos. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom? Como que você está? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma grande honra receber esse convite. Vamos lá. Rodrigo, conta pra gente, de onde veio essa ideia de escrever uma história sobre um apocalipse zumbi no Brasil? A princípio, eu nunca tinha pensado, na realidade, em escrever uma história sobre apocalipse zumbi. Eu era um escritor frustrado que queria escrever um dia algum livro. Eu já tinha tentado escrever antes, não tinha dado certo. Então, não era exatamente alguma coisa na qual eu pensava muito, né? Escrever um livro sobre zumbis, né? Mas o que aconteceu? Um belo dia eu estava assistindo o filme A Madrugada dos Mortos. Eu sou um grande fã do tema, né? E já tinha assistido o filme antes, né? Enfim, não era nenhuma novidade. Mas após assistir o filme eu tive um pesadelo tão longo, tão realista, daqueles que você acorda suando frio, né? E daqueles que você volta a dormir e o sonho continua exatamente do ponto onde tinha parado, quer dizer, você já não sabe mais se você está sonhando, se aquilo está acontecendo de verdade, né? Uma daquelas coisas muito loucas. Quando eu acordei, eu fiquei extremamente marcado com o sonho. E o sonho se passava aqui em São José dos Campos, né? Em cenários aqui da região. Era muito parecido com o filme, mas com uma direção completamente diferente, né? O andamento da história era completamente diferente. E eu fiquei pensando naquilo durante muito tempo. Fiquei semanas matutando sobre aquele sonho, né? E o que aconteceu, um belo dia eu estava lendo uma matéria sobre um escritor que eu gosto muito, que é o André Bianco, né? Também é brasileiro, também escreve livros de terror que acontecem aqui no Brasil, né? No caso dele é muito em Osasco, São Paulo, que é a região dele. E ele falava sobre isso, ele falava na entrevista o seguinte: se você tem uma história na cabeça que você não consegue desconectar, que você não consegue parar de pensar naquilo, então é melhor você se render. Você é um escritor, está na hora de você botar isso no papel. Foi quando eu decidi começar a escrever. E pensei exatamente isso. Bom, se eu vou escrever uma história sobre zumbis, eu sonhei, no meu sonho essa história acontecia em São José dos Campos, né? Começava em São José dos Campos. E é a minha cidade, né? Eu não nasci aqui, mas eu nasci em São Paulo, mas eu já moro aqui há muitos anos, né? Por que não, né? Em algum outro lugar talvez não batesse tão fundo, né? Não tivesse o mesmo apelo sentimental, né? E o livro é muito emoção, né? Então talvez eu não tivesse o envolvimento emocional que eu precisaria para fazer uma história convincente. Foi por conta disso que eu acabei escrevendo uma história sobre zumbis e que em grande parte se passa em São José dos Campos. Agora conta um pouco pra gente como você conseguiu que publicassem o seu livro, como foi o caminho, como você fez para poder escrever, como foi o processo de edição, como você conseguiu que publicassem ele, entende? Sim. Bom, na prática, a parte criativa, a parte da escrita, como eu falei, eu já tinha tentado escrever um livro ano passado, eu era muito jovem e realmente não deu nada certo, né? E aquilo me deu uma frustração muito grande. Demorei muito tempo para pensar em escrever alguma coisa novamente, né? Então, quando eu decidi, que eu tomei a decisão, vou escrever um livro, eu estava ainda sendo assombrado pelo trauma, né, de ter dado errado o primeiro projeto. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu me preparei muito bem, muito mesmo. Só de pesquisa foi 1 ano. Estruturando a história, achando soluções, sabe? Então, é interessante que o Vale dos Mortos, que é o meu primeiro livro, eu escrevi ele em exatos 3 meses, tá? Foi muito rápido, porque a história já estava muito, muito, muito amadurecida. Sabe aquela coisa de você pensar todos os pormenores antes de escrever a primeira linha do livro, sabe? Foi isso que eu fiz. Então, tanto que hoje eu já relaxei um pouco, eu já não levo isso tão a ferro e fogo, sabe? Mas o começo, o primeiro livro foi assim. E aí, quando eu acabei de escrever o livro, eu me dei conta que criar a história, obviamente, né? Você encerrar um livro, acabar um livro, falar, nossa, eu sou um escritor, eu tenho um livro pronto,
é uma emoção assim muito grande, né? Mas foi ficando claro que aquela tinha sido a parte fácil, que a parte difícil vinha depois. Quando eu descobri, por exemplo, que hoje se escrevem por volta de 10 mil livros por ano no Brasil, e apenas uma pequenina parcela desses livros são publicados, né? Então, ficou claro que o desafio seria enorme. Eu segui o caminho que a maioria dos escritores fazem, né? Primeiramente, bati em uma série de editoras, né? A maioria, se quer, respondem. Hoje eu entendo, na época eu ficava até ressentido, hoje eu entendo que é tanto livro para se avaliar, né, que o meu editor fala, tem muita coisa que eu olho o título, se eu não gostar do título, eu já deixo de lado, porque eu tenho centenas na fila, né? Se eu for parar para ler todos, né? Então eu tenho que começar por algum lugar, né? Enfim, então acabei lançando como independente. Eu tinha recurso, tinha dinheiro, acabei publicando como independente. Infelizmente também não deu muito certo, né? A questão de distribuição, a parte comercial realmente ficou bem, não funcionou, mas chamou a atenção, né? Gerou uma demanda, né? Tinha muita gente que ficou sabendo do meu trabalho e queria os livros, não achava o livro para vender, né? Isso acabou chamando a atenção de um grande grupo editorial, que é o Grupo Girassol, né? Mais especificamente a Faro Editorial, que faz parte do grupo, que eles, aí sim, realmente com uma boa editora, com um bom grupo, com uma boa equipe, relançou o livro e aí começamos a lançar livros em sequência, agora já temos 5 livros no mercado. Qual foi a sensação de ter o seu primeiro livro publicado nas mãos? Eu lembro perfeitamente da sensação, porque na realidade eu estava em São Paulo, né, trabalhando, e chegou a notícia, né, da primeira editora, ainda como independente, né, falando, olha, chegou aqui a primeira prova do seu livro, um exemplar só, né? Você quer ver? Sabe aquela coisa de você literalmente largar tudo, sair correndo, quase atravessei a porta, quase fui atropelado da rua para poder chegar o mais rápido possível para pegar o livro na mão, sabe? Foi uma sensação realmente de arrepiar. E assim, ironicamente, esse primeiro exemplar se perdeu, sabe? Foi uma dor enorme, porque ele tinha ainda a capa, estava com problema, a capa não estava na cor certa. Só, não, isso aqui tá errado, a gente vai ajustar, né? Mas é só um exemplar, então não tem problema, né? Tinha ainda alguns erros, pegamos ainda alguns errinhos, né, nesse último exemplar, então fez algumas correções antes de rodar na gráfica mesmo. Quer dizer, seria uma tremenda raridade hoje. E nessas idas e vindas, indo para a editora, voltando para mim, um belo dia ficou na editora e ninguém sabe onde foi parar, se perdeu para sempre. Infelizmente, mas é muito emocionante. E na realidade, essa é uma emoção que ela não cessa, tá? Você vê, tenho 5 livros publicados, vou lançar o 6º agora, né? Tenho mais 4 na fila, né? E até hoje, quando eu recebo um novo livro, quando eu vejo a capa de um livro, projeto a capa, quando eu recebo a prova final de um livro, ainda é muito emocionante. Eu acho que essa é uma sensação que ela não cessa, independente de qualquer coisa. Você tem algum escritor em quem você se inspira, ou que você gosta de ler e reler sempre? Que não pode faltar na sua estante? Tem. Eu adoro o Jorge Amado. Sou fanático por Jorge Amado. Nossa, fanático, assim, falando assim, parece que eu li muitíssimos livros deles, eu devo ter lido uma meia dúzia, sabe? Eu acho muito pouco, sabe? Queria ter lido mais, mas esses poucos que eu li, eu adoro, assim, eu amo de paixão, né? Capitães de Areia, Tieta, Teresa Batista, né? Eu não li um livro dele até hoje que eu pudesse falar que era razoável. Tudo muito bom, é tudo fantástico, né? Isso acabou influenciando muito o meu estilo, porque o Jorge Amado ele tem uma característica que ele já foi objeto de vários estudos, né? Da forma que ele retrata o universo feminino, né? Ele tem, as heroínas dele são muito marcantes, né? Se você olhar, tanto que a maioria dos livros, tem muitos livros deles que tem nome de mulher, né? Sabe? Por exemplo, a própria Tieta, né? Gabriela, né? E assim, e as personagens deles são muito instigantes. São, sabe, elas são muito provocativas, né? Em vários sentidos. Não falando só da sensualidade, não, mas assim, de personalidade, de ponto de vista, de opinião, né?
E isso marcou muito. Eu acabo que muita gente fala que os meus personagens femininos são muito mais marcantes, são muito mais fortes do que os masculinos. E eu tenho certeza que isso foi muito influenciado pelo estilo dele. E o próprio André Bianco, que eu havia mencionado anteriormente, né? Que é um escritor que ele rompeu limites, ele rompeu barreiras, ele quebrou paradigmas, porque ninguém acreditava que um escritor brasileiro pudesse fazer literatura de terror de qualidade, né? Não que fosse sucesso de crítica, mas também fosse sucesso de público, né? E ele derrubou quebrou esses dois paradigmas de uma única vez, né? Eu já li vários livros dele, né? Tive uma outra oportunidade de trocar mensagens, conversar um pouquinho com ele, muito legal. É outro que eu também admiro profundamente. Mas, de fato, o Jorge Amado, para mim, hoje, desde sempre, é imbatível.